que essa historinha aqui, ela ajuda muito a gente entender o significado, porque o importante de qualquer estudo não é ler as palavras, mas entender o significado que o livro quer nos dizer. Então, qual é o significado da reclusão dos nossos sentidos? Exatamente é educar esses sentidos. E a gente sabe que todos esses sentidos têm origem no reino animal, né? Que vem a volição, e através da volição eu tenho que educar esses sentidos. Então, eu acho que isso responde àquela dúvida que eu mesmo levantei a semana passada. E outra coisa que eu quero comentar com vocês, que é muito lindo, é o 12º sentido, se vocês lembrarem, né? Deixa eu voltar lá nos sentidos. Né? Nós temos do tato, da vida, do movimento, do equilíbrio, do olfato, do paladar, da visão, do calor, da audição, da palavra, do pensar, do eu, o sentido do eu. E esse sentido do eu não é só o sentido de você, é o sentido de você reconhecer o outro, de ver o outro. E isso o livro nos ensina que somente uma personalidade pode reconhecer a outra personalidade. E é muito bonito, porque no filme Avatar, uma das coisas que mais marcaram foi essa história do eu vejo você. E o que ele fala aqui é lindo, porque ele diz assim, ó, quem assistiu o filme Avatar, lembra que os Na'vi, povo nativo de Pandora, ao invés de dizer eu te amo, dizia eu vejo você. Ver o outro é reconhecê-lo como semelhante, é ir além da superfície e mergulhar no ser. Significa mais do que ver o outro fisicamente. Significa ver um olhar amoroso dentro do outro, com compreensão, acolhimento e conexão da nossa vulnerabilidade, humanidade e divindade em comum. Eu vejo a sua dor. Eu vejo os seus potenciais. Eu vejo você e aceito tudo o que eu vejo, mesmo aquilo que não me agrada, mesmo aquilo que não encaixa nos meus padrões. Eu vejo sua luz. Eu o vejo sem lhe julgar, sem lhe culpar. Eu vejo você além de quaisquer expectativas e projeções, pois elas podem prejudicá-lo e esconder sua identidade mais profunda. Eu vejo você em todas as suas dimensões e na riqueza de todas as suas experiências. Eu vejo você, é a minha maneira de recebê-lo incondicionalmente. E ao fazê-lo, eu permito que você se veja e o receba como você é. Eu vejo você significa deixar-se irradiar, sem filtros, sem máscaras e sem medos. Quando digo eu vejo você, não é apenas eu estou só vendo você. É muito mais do que isso. Estou dizendo que estou deixando de lado o meu julgamento, os meus preconceitos, para enxergar você de verdade, inteiramente, como você realmente é. E aceito você exatamente do jeito que é. Eu vejo você porque eu também consigo me ver. Essa última frase do eu vejo você porque eu consigo me ver, ela é extremamente bonita, porque ela diz respeito a ama teu próximo como a ti mesmo. E ela tem uma verdade muito grande, porque se eu não me vejo, se eu não me reconheço, se eu não me aceito como ser humano, eu não vou conseguir aceitar o outro. Eu não vou conseguir, ninguém dá o que não tem. Então, aquela história do ama a ti mesmo, ama o teu próximo como a ti mesmo, é a pura verdade, porque se você não se amar, se você não se reconhecer como ser humano, se você não aceitar as suas limitações, você não vai aceitar a do outro. E quando eu li isso daí, e penso, né, assim, principalmente nos meus relacionamentos com as pessoas que eu conheço, eu vejo o quão difícil é aplicar isso, principalmente com a questão do não julgamento.
E aí eu me remeto ao que eu acabei de falar sobre dominar nossos animais internos, principalmente a língua, a cobra, porque a nossa cobra ela é extremamente venenosa. É muito engraçado quando a gente tem raiva de uma pessoa, alguma coisa, nós sempre queremos comprar séquitos, comprar seguidores para nossa raiva. Então a gente vai conversar com os outros, fala, você viu o que ele fez, aquele cara, aquela menina, não sei o quê, porque é este o veneno. Nós estamos envenenados internamente, porque a raiva, esse sentimento é um veneno nosso, porque nós, né, o outro reflete o que nós somos internamente. E quando você vai descarregar isso e vai comprar a adesão de outras pessoas, esta talvez seja o nosso maior desafio. Consigo eu lidar com a raiva comigo mesmo e com a pessoa, conversando com ela e acertando com ela? Então, eu acho que isso tem muito, muito a ver com essa parte de nós dominarmos a língua, né? Muito interessante essa parte aqui que esse dito, né, esse texto aqui que é dessa pessoa chamada Belissa Araújo e tem absolutamente tudo a ver com o nosso relacionamento comigo, né? Porque não adianta dizer, eu amo a Deus, eu amo tudo, se eu não me amo e não amo o próximo, né? Eu fujo nele. Bom, eu queria só fazer esse comentário em relação a nosso bate-papo da semana passada, e hoje eu quero expandir do eu comigo, eu com o mundo e eu com o cosmos. E como eu falei, para a gente poder entender o que vem a ser a consciência cósmica, nós vamos fazer um comparativo, né? Porque o livro fala logo no começo, o nosso intuito é expandir a consciência cósmica e elevar a percepção espiritual. Muito bem, o que significa expandir a consciência cósmica e elevar a percepção espiritual? Eu posso simplesmente ler essa frase, passar para o próximo parágrafo, sem entender a profundidade disso, sem mergulhar na profundidade daquilo que o livro nos traz. Apesar dele falar que torna-se extremamente difícil, porém, apresentar conceitos ampliados e a verdade avançada, limitados que ficamos ao uso de apenas um idioma do vosso rei. Mas não importa. O importante é que nós temos um ajustador, nós temos o espírito da verdade, então nós temos que também nos basear nele para intuir, para perceber, para saborear essa expansão da nossa consciência cósmica, né? E tem um dado muito curioso, porque logo no começo, antes do livro de Urântia vir, chegar até 1935, muitos seres, e foi uma época muito profícua de seres que trouxeram muitos ensinamentos para a humanidade, como Shri Aurobindo e a mãe, que era a Mirra Alfassa, que era a Alfassa, que era a discípula dele. Ele queria, no fundo, tornar o homem humano em divino. E aí eu li um livro, eu não posso afirmar que isso seja absolutamente verdade, mas eu vou só fazer um comentário com vocês, que graças a essa atitude dele, teve uma reação do lado oposto e o Hitler fez o que ele fez. Né? E o Shri Aurobindo e a mãe, eles foram grandes seres, eles tiveram uma grande influência na Segunda Guerra, eles ajudaram muito nos outros lados. Paul Brunton é indiscutível, ele era jornalista, ele foi a primeira pessoa que falou do eu superior, e o livro dele escrito, os livros todos deles escritos em 1920, 30, transmite uma verdade incrível. Paul Brunton, eu tenho uma profunda admiração por ele. Se você ler o que ele escreveu sobre o eu superior e ler o que está no livro de Urântia, tem muitas semelhanças, sendo que o livro de Urântia aprofunda um pouco mais, né, por ser uma revelação. O Krishnamurti, que, no certo sentido, ajudou a transcender os padrões mentais.
O próprio Albert Einstein, que acreditava em Deus e que trouxe toda a ciência de hoje. O Rudolf Steiner, que foi um ser incrível, tudo aonde ele mexeu em arquitetura, em educação, em agricultura, ele trouxe um conhecimento incrível para a humanidade, tudo isso antes do livro de Urântia sair, bem exatamente na época que o Sader estava recebendo. E o Nicholas e a Helena Hirsch também, que são duas figuras importantíssimas. Esse símbolo do lado direito com os 3 símbolos é da paz. Eles trabalharam para um acordo com os governos mundiais não destruírem os lugares espirituais se houvesse guerra. Ele viveu no Himalaia e fez pinturas maravilhosas que vocês podem até ver na internet. Eu vou mostrar algumas para vocês. Se vocês pegarem esses quadros, né? Porque ele também fazia pinturas em camarotes, em cenários de teatros. E quando ele viajava pelo Himalaia, ele pintava as cenas do Himalaia. Então, tem cenas assim maravilhosas. Ele tem centenas de quadros que eu consegui às duras custas. E hoje você, se colocar no Google Nicholas Hirsch, você vê. Essa grande do lado esquerdo, isso daqui é Jesus orando. Se vocês olharem aqui, ó, do lado esquerdo tem Jesus orando, né? Ele, por um acaso, achava que Jesus tinha vivido na Índia. Ele tem lugares de cidades perdidas no Himalaias, de seres meditativos, de templos. E uma das mais belas imagens que eu acho dele é esse portão que se chama E Nós Abrimos o Portão. Então, nós abrimos o portão para a humanidade, para tudo, né? We open the gate. We open the gates. Então, ele via seres espirituais, onde ele reflete aqui do lado direito. São maravilhosas as pinturas dele. Vocês podem pesquisar na internet. E depois disso, nós vamos para o cosmos. E para o cosmos vai ser construída essa apresentação em conjunto. Então, antes de ler o que o livro de Urântia fala sobre a questão da visão do cosmos, eu quero ouvir a opinião de todos, logicamente que breve, né? Não precisa se estender 2 horas falando. Antes do livro de Urântia, o que vocês imaginavam de Deus, do universo, da vida em si, da vida após a morte, da religião como um todo? Queria que vocês abrissem o vídeo e se manifestassem. O que vocês pensavam? O que vocês pensavam a respeito desse tema antes de ler o livro de Urântia? Quais eram as suas crenças? Não, eu só queria falar da historinha lá dos bichos. Eu estava contente de ter 2 lobos dentro de mim, aquela história lá dos 2 lobos que ficam brigando. Agora eu descobri que eu tenho um zoológico. E tem mesmo, Estela. Aquilo lá é sensacional. Ele mostra exatamente o nosso zoológico interno, que é exatamente a esfinge, né? O corpo animal. Então você tem o seu zoológico interno, né? Então, pessoal, qual era a fé de vocês? Qual era a consciência que vocês tinham antes de ler o livro de Urântia? Vocês eram budistas, católicos, acreditavam em Deus, não acreditavam? Qual é a consciência que prevalecia? Isso eu posso falar. Pode falar. Eu sempre busquei Jesus. Eu sempre era muito ligada, embora católica. Nossa, eu acreditava em Jesus e em Deus. Deus eu achava que era tão inatingível que Jesus era mais próximo. E tudo que a igreja me dava ou me dizia não me satisfazia. E eu sempre fui buscando mais desde pequena. E sempre eu tinha alguma intuição que ainda não estava bem certo. E cheguei ao ponto de que eu comecei a ser espírita, ler tudo do Allan Kardec, e achei uma lógica que tu ia e voltava. Mas eu ficava assim, tá, tem uma lógica, porque uma vida inteira a gente não vai encontrar o caminho que Jesus diz, me siga que tu vai chegar lá.
Então, era lógico que tu teria que ter mais uma vivência, mais uma vivência. Depois eu confundi lá com a roda de Sansara, até que eu fiquei assim, tipo no limbo, e achei muita lógica quando eu conheci o livro de Urântia. Foi isso. Muito E a legal. gente continua, né? Quer dizer que a sua consciência do universo, ela se resumia a acreditar em Deus, se resumia a achar que Deus estava longe, que Jesus era mais próximo, que a gente voltava aqui para a Terra. Sim. E que mais você pensava sobre tem seres, tem vida após a morte, não tem, tem seres do outro lado? O que você pensava a esse respeito, Sandra? Eu pensava que sim, que tinha seres do outro lado e que uns eram protetores, e eu aprendi também que a gente tinha que ter um padrão por exemplo, um padrão de elevação, o conhecimento que elevava. Se tu estava numa baixa, tudo vinha pior, tudo ficava pior. Isso eu via, eu sentia fisicamente, até em doença. Mas que eu fazia uma força para sair daquele padrão vibratório, para chegar cada vez mais perto, eu sentia que eu tinha protetores. Sentia. E é interessante. Eu nunca desisti. Nunca desisti. Nunca desisti de procurar, de encontrar. E quanto mais era a luta diária, a luta de chegar, tinha injustiças, tinha assim muita inveja, muita coisa assim que Tiago, você pode parar de compartilhar a tela, por favor? Eu? Não, o Tiago. Tiago. Ah. O Tiago está tentando assumir meu computador. Tiago. Invadindo. Mas isso... Compartilha, Tiago. Eu acho que ele entrou e não sabe como. Ah, deu. Aí. É assim, eu sempre tinha certeza que eu ainda estava em busca. Que aí a lógica, e tinha muita certeza que eu tinha proteção espiritual. Isso eu tinha. Quer dizer, a sua visão do cosmos era limitada ao planeta. Aí é que tá. Eu achava que não era só planeta, porque muitas vezes eu me vi pulsando no meio de muita estrela, muita coisa e vindo rápido. Então, aquilo me fazia pensar onde é que eu andava, né? Então, foi aí que eu fui procurar discos voadores, fui conhecer outras, a eubiose, fui conhecer mais coisas que pudessem me dizer ou me situar que eu não estava sozinha pensando assim. Porque é uma coisa estranha, mas eu sempre estava em busca de alguma coisa que me satisfizesse, que me desse conforto. Mas Perfeito. Eu concordo contigo. Era mais terra e céu, lua, essas coisas assim. Mas eu sabia que tinha estágios. E aí eu fui conhecendo, vendo coisas, né? Vendo filmes, lendo. Bacana. Obrigado, Sandra. Quem mais compartilha como é que era a sua consciência antes do livro de Urântia? Olha, eu tinha visto os ensinamentos dos mestres ascensos. Eu acho que tem o eu divino, alguma coisa como no Pão Branco, tem o quadro do eu divino. O ajustador do pensamento era a presença de Deus, eu sou. Havia o Santo Cristo pessoal, hoje em dia eu vejo como sendo a alma, e tinha a chama trina no coração. Os filhos de Deus ascendentes eram os mestres ascensos, e nós também poderíamos
um dia fusionar com a presença de Deus em nós e ser o mestre ascenso. Mas antes do livro Durante. Não, é isso que eu quero, antes do livro. Algo importante nessa visão, que é uma espécie de uma visão cristã, um pouco mais aberta, porque outros, Gautama Buda era mestre ascenso, outras religiões eram incluídas, mas era reencarnacionista, tinha esse ponto, mas havia a ideia de que haviam pessoas entre a pessoa de Deus lá em cima e a gente. Isso para mim foi importante, olhando em retrospectiva. Que haviam pessoas intermediárias entre a nossa pessoa humana aqui e a pessoa de Deus no grande sol central, como era chamada a Ilha do Paraíso. Obrigado, Roberto. Legal que você falou, né, a tua visão. A tua visão incluía que havia pessoas também, que tinham seres que, de alguma forma, talvez nos ajudassem. Incluía a questão da reencarnação. Interessante. Bastante semelhante assim, né? A questão desses mestres ascensos, né, que é uma coisa bastante também difundida na humanidade. Quando você vai nesses centros, você vê aquelas pessoas lá vestidas com aquelas roupas todas sexy, dizendo que são mestres ascensionados. Muito curioso. Quem mais se habilita a falar? Eu também tive uma passagem pela Fraternidade Branca, através do movimento Nova Era. E perfeito. Tem o conceito Walter. dos 7 raios, né? Os 7 raios, os 8 raios, os 12 raios, né? Segundo a Fraternidade Branca, Buda, Krishna, Jesus, foram cristos cósmicos, né? E que em cada era tem um Cristo cósmico. Jesus foi o diretor da era de peixes. Mas antes de estudar a metafísica, né, da Fraternidade Branca, eu passei pela escola de Hare Krishna. Fiquei uns 4 anos frequentando, mas como frequentador, né? Não fui batizado, mas foi ali que eu comecei a descobrir, porque era perto da minha casa, eu morava em Belo Horizonte, e comecei a frequentar aos 16 anos. Eu não acreditava em Deus, eu era ateu e eu me interessava por ufologia. Mas o que me fez interessar por ufologia, né? Eu estou fazendo uma volta ao passado para me chegar aonde que realmente me fez despertar. Porque eu já comentei isso com algumas pessoas e ninguém se lembra disso. Talvez alguém na sala que tenha a minha idade, eu tenho 51 anos, possa lembrar o que me fez despertar, porque eu era totalmente assim, eu não acreditava, gostava de disco voador, essas coisas, né? Era vidrado nisso com 12, 13 anos, eu juntava moedinha para comprar a revista Planeta, revista UFO. Aí um dia eu vi um livro de geografia na minha escola, recebi um livro, e na última página do livro tinha uma historinha em quadrinho que chamava assim: qual o seu endereço no espaço? E eu era vidrado naquela, porque eu sou louco para achar esse livro, para guardar, porque essa historinha mexia comigo. Era a história de um rapaz que foi sequestrado, veio um disco voador e levou ele embora para outro planeta, e ele não sabia. Chegou aí, veio a federação, né, e resgataram o rapaz dessa raça hostil, né, e perguntou para ele: qual o seu endereço no espaço? Aí ele falou assim: eu moro no São Paulo, avenida tal. Eu falei: não, qual planeta? Aí ele falou assim: eu moro na Terra, mas qual sistema? Eu não sei. Qual galáxia? Eu não sei. Então, infelizmente, nós não vamos poder te levar, porque se você não sabe
qual é a galáxia que você mora. O sistema solar, infelizmente, nós não vamos poder te ajudar. Então, eu fiquei com aquilo assim, gente, eu preciso saber meu endereço no espaço. Então, acho que é por causa disso que eu cheguei aqui, né? Pelo que o Damolin falou, o livro de Urântia traz para a gente essa informação, né? Qual é o nosso endereço no espaço? Para onde vamos, como chegamos, né? E quem somos. Obrigado. Quem mais fala? Eu Acho acho que bacana. André, quero André falar. queria falar. Fala, Andréia. Depois a Ana Má, então. Daí. A minha história é tão simples e tão resumida. Eu sempre fui católica, como a maioria dos mineiros. A minha família é extremamente católica, missa, comunhão e tudo. E sempre Jesus. Eu sempre tive Jesus como meu melhor amigo e que me acudia nas minhas necessidades. O que levou, quando eu li o livro de Urântia, o que mais me deu aquela vontade de continuar é saber que eu tenho uma centelha divina e que eu posso chegar ao paraíso e eu posso caminho longo que eu nunca pensava que existia, mas que eu tenho uma centelha divina em mim e que eu sou capaz de aos poucos chegar no paraíso e virar uma fina leitora. Então, eu saí de um extremo e eu sempre frequentei a igreja católica e agora eu tenho uma paixão pela cosmologia do livro de Urântia e pela história de Jesus, que é completamente diferente do que eu li sobre ele. Então, foram essas duas coisas, o meu encantamento com a história de Jesus e saber que eu tenho uma centelha divina que eu posso chegar ao paraíso. Então, legal, André, o que você falou, porque o teu foco, a tua consciência antes do livro era totalmente focada na religião católica, na Bíblia, pelo que eu entendi, e nos ensinamentos da religião católica. Então, da reencarnação, da ressurreição, Jesus veio aqui resgatar nossos pecados, que ele morreu por nós, do inferno, do purgatório. Olha que interessante a sua consciência bem católica, né, antes de conhecer o livro. A gente já tem várias consciências diferentes aqui, né? O Walter já falou dos seres ascensos, então cada um já falou de uma forma diferenciada, né? Muito legal isso, bacana essa coisa. Namar, quem vai falar é a Namar agora? Meu áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo? Como é que é? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Sim, né? Então, eu também... Gabriel é meu irmão, gente, meu irmão de igreja. Então, assim, eu cresci na igreja, meus pais já eram cristãos, então a gente... Eu cresci na igreja e eles reuniam numa igreja mais aberta, que o Gabriel, inclusive, faz parte, né? Se chama... Não tem nome, e a gente levava o conceito de que onde tinha 2 ou mais reunidos, ali era a igreja, né? Foi por isso que interessa tanto minha família e eu cresci nesse ambiente. E quando eu completei 18 anos, 19, eu conheci o Marlon. Aí, na verdade, com 15 anos eu conheci o Marlon. Aí foi amor à primeira vista. Eu me apaixonei por ele sendo uma menina. E aí depois a gente se encontrou de novo, depois de uns 2 anos, que eu fui no salão de beleza da mãe dele. E aí, com 18 anos, a gente se tornou amigos. Ele foi para minha festa, eu peguei aulas de violão com ele. Aulas de violão, na verdade, eu queria só me aproximar dele. E ele sempre foi muito aberto, né? E isso dava muita coisa. Mas eu era focada na Bíblia e eu tinha esse ensinamento cristão, né? Esse ensinamento do pecado, da punição. Todo esse ensinamento, mas eu sempre amei muito Jesus, muito Deus. Só que eu sou muito grata ao cristianismo porque eu tenho uma base moral muito alta por causa dele, mas eu sempre ficava com medo de ser punida, do pecado. A minha consciência sempre
pesava, qualquer coisinha que eu fazia, eu sentia consciência pesada. Eu já era muito mantenida, retida, né? E aí o Marlon veio mostrar para mim aquela questão que Deus não era mal, né? Que a Bíblia falava que Deus era mal e que Deus não era assim, da questão do Jeová, né? E aí aquilo lá foi um quebra de paradigma muito forte para mim. Foi muito difícil aceitar que Jeová não era Deus. Foi muito difícil mesmo. E depois que eu consegui abrir esse conhecimento, né, na minha mente, aí a gente foi procurando outras coisas, tanto ele como eu. Aí a gente passou pela eubiose, espiritismo. A gente estudou muita coisa, muita coisa. Inclusive, a gente chegou a ler... Ui, caiu aqui. Chegamos a ler uma parte do livro e depois encontramos e minha visão mudou totalmente. Legal, interessante. O que você está dizendo, quer dizer, você passou por aquela parte do sentido do pecado, das coisas todas, bem da coisa cristã. Você foi procurar na eubiose, que tinha uma visão bastante diferente. Eu também participei, cheguei até a série interna lá na eubiose, que também tinha um conceito bastante oriental. A consciência que a eubiose traz para você era de uma migração da consciência do Oriente para o Ocidente, que eles falavam que era o ramo Y, né, que vinha do Oriente para o Ocidente, e que os Estados Unidos teriam um papel fundamental em toda esta parte aí, e eles adaptaram muita parte das yogas, das coisas todas, de lá para o Ocidente, porque eles diziam que, por exemplo, uma pessoa no Ocidente que fizesse aquele tipo de yoga, que era para um pessoal que era mais tranquilo, eles teriam desequilíbrios. Então, eles adaptaram muita coisa do Oriente para o Ocidente. Muito interessante sua consciência. E uma pergunta, você não, e teve Rapidinho. Desculpa. Você tinha consciência, por exemplo, além disso, a consciência do que ocorre fora do planeta, do cosmos e outras coisas mais, ou não? Ou era todo focado só na parte católica? Ou nos mundos intraterrenos, como falava a eubiose? Não, a visão que eu tinha era muito bíblica, sempre foi muito bíblica. Então, era só a Terra e o paraíso, e eu lia muito livros que falavam sobre a vida após a morte, eu via muitos testemunhos, mas não tinha esse conceito de universo, não tinha conceito de outras vidas, ou que tinha uma organização além de tudo isso, não tinha isso. E também, depois que eu conheci o Lu, o outro paradigma mais difícil de quebrar foi o do inferno. Porque eu não acreditava que pessoas más do inferno. Eu não acreditava que pessoas más não seriam punidas. Eu queria que elas fossem punidas. Interessante a sua visão também, bem focada no catolicismo, né? Mais alguém quer falar? Gabriel, fala, Gabriel. Olá, irmãos, boa noite. Fala, Gabriel. Quero falar um pouco acerca do que eu aprendi, assim, né? Antes do livro, hein? Eu quero te ouvir antes do livro. Qual era a sua consciência antes do livro? Antes do livro, né? Isto. Eu cresci até 15 anos de idade no meio católico, entendeu? Perfeito. Aí eu tinha a visão assim acerca do missa de sétimo dia, que tínhamos que clamar para as almas que já se foram, a vida do falecido, né? Assim, eu tinha visão assim acerca da Bíblia também, né? Aí, com 15 anos de idade, eu conheci a igreja a qual eu faço parte hoje em dia, juntamente com a Anamá. Aí, minha visão, assim, foi um grande avanço para mim. Para mim, que acreditava no inferno, no purgatório. Na vida da igreja, eu vi que não existe esse lugar de um processo que a pessoa vai ter que passar para ser purificada.
isso aí foi quebrado, entendeu? Esse princípio, esse conhecimento, né? É como esse modo de pensar, né? Que existe isso, que existe o lugar de tormento. Mas depois foi um grande avanço eu conheci a igreja evangélica. Aí, há uns 6 anos atrás, eu conheci o livro de Urante, né? E mostra que Deus não é um Deus vingativo e ira, né? Que não castiga severamente ao ponto de mandar para um inferno um ser que ele mesmo criou para passar uma eternidade, porque 80 anos, né, a média de vida de um ser humano, isso não define o que você vai passar durante uma eternidade. Você tem um longo caminho para decidir qual vai ser o seu fim, né? Não é, irmão Marcos da Amorim? Foi esse minha trajetória. Pus mudo aqui. Legal, deu para entender bem o que você passou também, qual que era a sua consciência. O que chama atenção realmente é aquela parte punitiva, né? A parte que mais marca praticamente todas as pessoas é em relação à punição. É isso que eu acho que mais machuca e que impede o desenvolvimento do ser humano, né? Porque você vai ser punido de todas as formas. Quem mais quer compartilhar? Eu gostaria de colocar, a minha experiência foi, eu era católica, mas a minha vivência foi exatamente o oposto. Então, assim, eu ia à igreja, minha mãe me ensinava aquelas coisas, mas eu não acreditava. E eu ficava atormentada por eu não acreditar naquilo. E isso me torturou a vida inteira, sabe? Então, assim, eu fui buscando outras coisas porque eu achava que eu era alguém que não tinha fé. Porque as coisas que me contavam, eu não acreditava naquilo, sabe? Eu achava que era fantasiosa demais e que não era possível aquilo ser verdade, né? Eu tinha uma consciência de que eu fazia parte de uma coisa muito grande, de que essa criação ela era imensa e eu estava dentro disso, e eu fazia parte disso. Só que, assim, não tinha ninguém que tivesse me falado isso. Era uma consciência que eu tinha, que ia contra tudo que tinha sido me ensinado. Então, assim, gente, era um sofrimento, eu me sentia culpada por eu não acreditar no que queriam que eu acreditasse, sabe? Era uma coisa muito louca. E não tinha quem me convencesse, sabe? Então, assim, eu saí do catolicismo, eu entrei no kardecismo, eu fui para Seitinoye, eu mergulhei nas religiões orientais, né? Ali a parte do budismo, fiz meditação. Por um tempo, enquanto aquilo era novidade, aquilo chamava a minha atenção. Mas aí depois eu começava a fazer os questionamentos e eu via que aquilo não tinha base. Aquilo era uma coisa que era meio que construída em cima de areia movediça. Não tinha sustentação. Eu sabia que a verdade não era aquilo, que era uma coisa muito maior do que aquilo. Que o cosmo era uma coisa muito maior do que tudo isso. E eu fazia parte desse cosmo. Cara, olha, foi muito dolorido isso, muito dolorido. Até que eu encontrei o livro de Urântia. Aí o livro botou todas as cartas na mesa, né? Aí pronto. Mas tem uma coisa interessante no que você está comentando, Desirê, porque isso te impediu de criar raízes profundas naquilo que queriam que você acreditasse. Porque uma das coisas que eu percebo nas pessoas, e principalmente quem lê e quem entra e participa mais do movimento, é justamente deixar suas crenças antigas, é justamente soltar e partir para um caminho novo. E isso para você parece que foi um benefício, né? Porque o fato de você não ter se apegado a isso facilitou você quando chegou à verdade, né?
Mas foi até chegar a Tem mais. isso, né, Marco? Foi muito tempo, eu sofri muito tempo com isso. Mas olha, o sofrimento existe de qualquer maneira. Você sofreu por saber que aquilo não era verdade. As pessoas que acabam descobrindo a verdade, elas sofrem porque tem que deixar o antigo. Então, o sofrimento não está fora de cogitação. O não sofrimento. Não tem como não sofrer. Você vai sofrer por não acreditar, você vai sofrer por acreditar. Porque você tem que largar aquilo. E o duro do que você passou é porque você tinha uma consciência, mas não era validada pela sociedade, pelas coisas todas. E isso é dolorido para quem passa por essa situação, porque você sabe que aquilo não é verdade, você sabe de alguma forma que você não sabe explicar, mas a boiada toda vai do lado contrário. O que faço eu no meio dessa boiada? Eu acho que esse é uma questão muito, muito séria, muito dolorida também, porque você se sente desencaixado da sociedade. Você se sente fora, você se sente... E como nós temos esse padrão extremamente necessário de se sentir pertencente a alguma coisa, você imagina você não se sentir pertencente àquilo lá. Realmente é dolorido. Legal a tua experiência. Obrigado, viu? Interessante. Essa foi bacana, porque é no outro lado que eu não tinha pensado nisso também, sabe? Eu não ia falar, mas depois que a Desirê falou, eu vou falar porque é parecido, mas só que eu não sofri. E eu fui criada também na religião católica. A minha mãe até hoje vai à missa, agora não por causa da quarentena, mas não 2, 3 vezes por semana. Meu pai também ia, mas meu pai sempre foi muito contestador, assim. Ele não era radical, nada. Dá para vocês perceberem, né, de onde é que eu vim. E aí ele nos criou assim mais livre também. Eu ia na missa com ele, isso, claro. Quando era mais criança, tinha medo do inferno, aquelas coisas, né? Tinha que ir lá inventar pecado para se confessar, porque a gente nem pecado não tinha, né? Mas depois eu também comecei a contestar. Eu não acreditava muito naqueles padres, o pai também não acreditava. Aí um dia eu disse para ele, eu não vou mais me confessar. Eu disse para ele, eu vou lá na igreja, mas eu vou conversar diretamente com Deus. Eu disse para ele, mas eu vou comungar. Aí o pai me liberou para comungar, não precisava me confessar. O meu pai me liberou, nem o padre. Eu disse, eu não vou confessar porque eu posso falar direto com Deus, então para que eu vou contar para o padre meus pecados? Tá? Aí eu pensava assim também, eu posso não acreditar muito nele, mas se eu quero comprar pão, eu vou na padaria. Se eu quero comprar carne, eu vou no açougue. Se eu quero conversar com Deus, então eu vou lá na igreja. Não preciso ficar ouvindo o padre. Eu posso conversar direto com ele. E depois eu fui também estudando, passei por todos os ismos e tudo até chegar no livro de Urântia. Mas eu sempre acreditei, claro que eu não sabia da imensidão do cosmos que Urântia conta, mas eu sempre acreditei que devia ter outros planetas, outros lugares com vida, que nós não éramos únicos no universo. Isso aí, desde sempre, assim, eu acreditei. Eu pensava que existia. Legal isso. Você mostra um padrão, como a maior parte das pessoas, de principalmente ser contestadoras. Aquela coisa, existe uma coisa que se move dentro da gente e que te leva aí espaço por espaço, degrau por degrau, até você ir contestando aquele degrau que você estava parado nele para passar para o próximo. Isso é uma característica, né, de quem busca de verdade, de você não ficar acomodado em nenhum lugar, em nenhuma filosofia, nenhuma crença ou nada disso. Você está sempre buscando algo a mais. Por quê? Porque existe interiorizado algo que é. E ele fica procurando semelhante fora. O que vai de fora que satisfaça esta sede que eu tenho internamente? Que é uma coisa completamente diferente. Então, a gente vai pingando de lugar em lugar, buscando, porque você fala, cara, isso não é semelhante ao que eu tenho dentro de mim. Por isso que eu falo, está tudo dentro da gente, nada está fora. Né? O mundo está dentro. O mundo é do jeito que você faz, porque você acredita que ele é assim. Então, e quando você acha algo que parelha, que
faz um par com o que você tem dentro, por mais que pareça absurdo para as pessoas do modo geral, aquilo te acalma. Você fala, cara, encontrei. Tem alguma coisa aqui que me chama além daquilo que do dia a dia, do rame-rame do dia a dia. Bacana essa coisa aí também. Quem mais tem alguma coisa para falar? Você. Eu gostaria de falar. Está sem microfone. Poderia ser lida a mensagem que ele escreveu no chat? Pode. Você já escreveu, Sabino? Não, ele o Tiago escreveu que ele está sem microfone. Na infância, ele era católico junto com a mãe. Perfeito. Antes do livro de Urântia. Depois dos 19 anos, ele foi evangélico durante muito tempo. Depois ele conheceu o livro de Urântia por acaso, pesquisando sobre Lúcifer numa lan house. E quando ele leu o documento 53, ele teve um impacto e sentiu no inconsciente que aquele livro não tinha sido escrito por um ser humano. Aí ele despertou nesse momento e deixou a igreja evangélica. Muito legal, muito interessante a experiência do Tiago. Acho que vocês puderam ler também, né? Muito bacana. Mais alguém quer falar alguma coisa? A Yara queria falar, Evelyn. Yara? Olá. Tudo bem? Tudo bem. Muito feliz de estar com vocês aqui essa noite. Então, eu tive uma experiência não católica. Eu fui neta de um pastor metodista. E eu agradeço muito, porque, de uma certa forma, nós tínhamos que ler a Bíblia, né? Todo domingo, nas escolas dominicais. E, obviamente, que Jesus foi sempre meu grande líder, né? Mas eu também tinha um fascínio pela Igreja Católica. Eu passava sempre na frente e via aquele altar maravilhoso, né? Então, aquela coisa da beleza, a coroação de Nossa Senhora, que era algo que não tinha na Igreja Metodista. E eu nunca entendia por quê, porque eu não podia coroar Nossa Senhora, né? Então, Nossa Senhora, para mim, até a adolescência, o final da adolescência, eu não sabia muito quem era Nossa Senhora. Não tinha isso. Então, uma coisa que eu observava era assim, um pouco do comportamento entre aquilo que se fala e se faz, né? Isso me incomodava um pouco, né? Porque Jesus dizia uma coisa, mas eu percebia a meu redor que isso despertou muito a minha curiosidade por história. Realmente eu fui despertada muito cedo pela história das religiões, e foi um caminho que eu fiz. Então eu tive sempre com Jesus muito presente, mas buscando, assim, sem ansiedade, sem euforia, nada disso, era como se as coisas fossem caminhando. Eu profissionalmente fui para a área da educação, da psicologia, e isso também foi me conduzindo. Eu tive um encontro muito bonito com Rudolf Steiner, né? Com toda a obra do Rudolf Steiner. Então, quando o Rudolf Steiner também fala sobre Jesus, aquilo me impactou bastante. E você falou também do senhor Albindo, da mãe. Nós trabalhamos muito isso também na educação, né? Então, eu fui tendo uma história assim de caminhos. Como eu também tinha uma área da minha descendência judia, então, isso também, a cabala ficava muito presente. Eu fui me deixando conduzir, né? E buscando. Tive um encontro maravilhoso com Satya Sai Baba, um avatar indiano, realmente, pessoalmente, que me tocou também profundamente. E algumas peregrinações foram acontecendo na minha vida.
eu não tive sofrimento, mas eu tinha a busca de respostas. Então, o Tiago falou do Lúcifer. Lúcifer era uma questão, ninguém me respondia sobre Lúcifer. Eu nunca aceitei também a história do Adão e Eva como contava. Isso sempre foi algo que mexia comigo. Bom, enfim, nesses últimos 20 anos, eu encontrei um livro chamado Um Curso em Milagres, que foi um livro ditado por Jesus para uma psicóloga da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, vocês devem conhecer. E foi realmente um divisor de águas na minha vida. Só que no livro do Curso em Milagres, sempre ficou faltando justamente o que eu encontrei no livro de Urântia, né? Tem muitos anos que eu tive acesso ao livro de Urântia através do iPad, né, por download, mas eu só li o capítulo 4 inteiro, fascinada, né? Fiquei assim, aquilo foi me tocando muito. E agora, nesse momento do Covid, o Urântia voltou e eu assisti, então, todas aquelas séries que você, Marcos, apresentou junto com outros colegas, aí tive o contato com a Estela, estou buscando acompanhar. Meu livro chegou hoje, então eu estou muito feliz, né? Meu livro chegou. E eu passei esses 4 últimos meses lendo Urântia. E, como o Tiago, a descoberta, assim, eu estou muito feliz, né? Acho que o que eu posso dizer assim, tantas respostas durante uma vida, né? Uma vida longa, eu já caminhei bastante, tem muito jovem aí, mas eu já caminhei bastante, né? E poder encontrar, assim, tudo complementando, eu vou ficar muito feliz quando eu sair daqui, porque eu já sei para onde eu vou. Eu acho. Então, eu estou muito feliz de encontrar vocês, né? Porque legal. Foi isso. Muito bom, muito bom. Obrigada. Então, vamos dar um passo além agora e vamos... deixa eu compartilhar a tela com vocês novamente e vamos dar um passo além. Isso daqui, mais ou menos, é o sumário do que vocês falaram, daquilo que acreditavam, né? Roda de Sansara, Fraternidade Branca, proteção. Agora, existe um ponto que é o seguinte. Após a leitura do livro, o que você entende, eu quero saber assim, o que você entende como consciência cósmica? Qual a expansão que houve? O que diferencia você do passado para você agora, que tem um outro conhecimento? O que expandiu? Quais os itens que te chamam mais atenção, que expandiu o teu entendimento do que é o cosmos como um todo? Posso falar? Pode, Marcos, lógico. Olha, antes do livro de Urântia, era um universo mais impessoal, onde as coisas aconteciam por acaso, tudo estava fadado ao grande nada, e Deus não existia a esperança, vamos viver em agonia. Né? Antes do livro de Urântia era bem isso. Depois do livro de Urântia, a consciência cósmica, para mim, é uma consciência de que a gente participa desse cosmos, de alguma forma. Então, é a consciência de participação, seja agora, seja no futuro, seja tomando quaisquer decisões, porque tomando decisões agora, nós estamos formando o Supremo. Então, consciência cósmica, no meu ver, é a consciência da formação de Deus. Então, é partir de um universo impessoal para um universo pessoal e informação de um Deus experiencial, pessoal também. E de que eu tenho
parte nisso, né? Então, para mim, é isso. Interessante, Marcos. Quer dizer, você partiu praticamente da falta total de fé para algo muito maior, né? Quer dizer, você mostrou que você pertence a alguma coisa, né? Que existe um significado em tudo isso, que é a criação do Supremo. Entendi corretamente? Isso mesmo, significado, exatamente. Você tem um significado para tudo isso, muito legal. Quem mais compartilha? Uma coisa, deixa eu fazer uma pergunta para a Yara específica, Desirê, só um minutinho, porque como ela acabou de falar, eu queria saber, depois do livro, o que expandiu o que você conhecia de antigamente, Yara? Você que passou por muitas experiências, o que expandiu além? Foi o seguinte, muito pequena, eu questionava muito, porque eu dizia que eu sabia de onde eu tinha vindo e eu não sabia o que eu estava fazendo aqui. Principalmente quando eu era repreendida, eu não aceitava, né? Então eu criei muito caso com a minha mãe e com meus pais por causa disso. Então, assim, na verdade, era como se eu soubesse, mas não... As pessoas não me entendiam, né? Porque é como se eu já conhecesse tudo isso que um livro de Orante já está falando, só que eu não sabia mostrar isso ou falar disso com a clareza e a beleza como está aqui, né? Então, para mim, é por isso essa emoção muito grande, porque é como se eu tivesse vivido para chegar um dia e escutar, olha, tudo isso que pequena, desde sempre que você, na sua meditação, no seu recolhimento, e tanto que eu sempre disse, eu confio no céu, o meu problema é o povo na terra. Mas eu não sabia explicar por quê, entendeu? No céu eu nunca... E eu sempre falei também assim, eu sou muito obediente, se o povo lá de cima falar, eu sou obediente. Mas um problema grande para estar aqui, né? Resolvendo as situações aqui. Aí, então, o livro, porque assim, eu aprendi muito, né, com o Curso em Milagres, a realmente sair dos medos, né? Porque Jesus diz assim, eu não vim ensinar vocês a amar porque vocês são amor. Então, eu vim para ajudar vocês a saírem do medo, da culpa, né, desse sentimento de pecado, da questão de ficar criticando, julgando o outro, né? Tudo isso que a gente vê também no livro de Urântia, claro, né? Então, para mim, assim, o que hoje eu vejo de diferente no meu caminho foi a perda dos medos, gradativamente saindo do medo, da culpa, do julgamento, da crítica. Isso é para mim. E com o livro de Urântia, abrir agora uma coisa nova. Eu também estudei sobre os mestres ascensos, etc., mas nunca encaixava. Então, eu não sei, para mim, que eu entendo por consciência cósmica, por abertura, é essa capacidade de aceitar sem qualquer tipo de medo, de restrição, de não me preocupar mais se alguém vai dizer que eu sou louca. Não sou. Agora, uma pergunta para todos. Quando vocês falam assim, que vocês encontraram isso dentro, quem é esse espírito que permite isso? Quem é o espírito que permite você encontrar a verdade? Olha, eu ainda estou tentando me aprofundar mais sobre o ajustador de pensamento. Mas eu acho que é ele. Né? Eu então, também agora diria que eu poderia começar a falar que é o ajustador de pensamento. Quem tem outra opinião? O espírito da verdade. Exatamente. Porque o ajustador é uma coisa, ele vem e imprime aquilo em você, na sua mente. E
através da prática, aquilo é experienciado e vivido e compartilhado como a verdade, porque houve alguém que, como é que a gente fala, fusionou isso na matéria. Você consegue entender porque isso está fusionado e esse espírito da verdade mora no coração, enquanto que o ajustador mora na supramente. Essa é a grande diferença. O ajustador está na supramente e o espírito da verdade está no coração. É ele que te faz entender a verdade. Se ele não tivesse aí, você não entenderia a verdade. E se você não tivesse impresso em você, nos outros níveis, o livro em si, a verdade, você também não reconheceria ela. Ganhou um prêmio, você ganhou uma bala, Andréia, por acertar. Obrigada. Quem mais quer Obrigada. compartilhar o que significa essa parte da consciência cósmica? Mas veja, com a base do livro, o que ele mudou na tua visão do universo, do cosmos, das pessoas de forma geral? Desirê, você queria falar? Depois o Roberto. Olha, a Yara, ela disse exatamente o que eu senti. Finalmente alguém conseguiu definir em palavras a consciência que eu tinha. Alguém conseguiu traduzir para a linguagem humana o que eu achava que era. Isso foi o que mais me encantou no livro. Finalmente eu consegui expressar o que eu sentia, porque alguém tinha conseguido colocar aquilo em palavras, né? Então essa verdade, ela estava dentro de mim, só que eu não tinha nada que ressoasse e que eu tivesse uma identidade para eu poder botar isso para fora, né? Então, então assim, bom, eu, em relação ao cosmos, eu entendo que o meu caminho agora, eu consigo enxergar uma rota, ok? Eu sei o caminho, embora eu saiba que o que guia é o livre-arbítrio, e ele pode ter alguns meandros, né? Porque a gente não sabe das escolhas que vão ser feitas. E, em contrapartida, eu entendi que eu sou bem menor do que eu achava que eu era. Subnitrato de pó de nada. Eu adorei saber que... Sabe, eu consegui me situar exatamente onde eu estou, no primeiro passo de uma caminhada de milhões de anos. E isso foi libertador também, sabe? Foi incrível isso. O que você falou é bacana pelo seguinte, se nós lembrarmos lá dos nossos sentidos, você tem a percepção, você tem a reação, né, a emoção, e depois você vai ter o pensamento dele. Se eu falei que o espírito, se nós aprendemos que o espírito da verdade mora no nosso coração e é o sentimento, o próximo passo é passar para a mente. Então, quando ele se materializou, exatamente aquele processo todo dos 12 sentidos, a hora que ele se materializa e passa para a sua mente, ele passa a ter um significado maior, porque ele saiu do sentimento. É o mesmo processo de todos os sentidos. Entre o estímulo externo, tem a percepção cerebral, vem a reação, a emoção é a reação, vem o pensamento, e através do pensamento você tem o livre-arbítrio, faço ou não faço. Quando a Yara colocou em palavras, conseguiu colocar em palavras, ela significou para sua mente o que significa aquilo que ela sentia. Que essa é a diferença da emoção, né? Que a reação para o sentimento é uma coisa que você sente, que é diferente da emoção, e a mente dá um significado para aquilo, e é isso que exatamente precisa. Aí você fala, puxa, é isso que eu estava procurando. Qual outra coisa que expandiu a cabeça, ou expandiu o entendimento de vocês? Pessoal, vocês estão longe, falta muita coisa ainda. O Roberto queria falar. Fala, Roberto. Olha, o conceito e entendimento da personalidade como todo do ser. Isso foi muito importante. Eu diria que o livro de Urantia, ele complementou toda a minha busca. Mas, de uma maneira geral, antes do livro, eu tinha uma vertical do ser humano. Matéria, a mente, a alma e o espírito. Então, eu meio que evitava a matéria, eu queria ir lá para virar anjo. Não havia uma ideia de um todo do ser. Entendeu? Perfeito.
E o livro de Urântia, ele apresenta a personalidade sendo a nossa essência que unifica esses outros fatores da individualidade humana, o espírito, a alma, a mente e o corpo. Então, no documento 112, ele fala da largura do ser e da profundidade. Então, tinha uma de profundidade, da verticalidade do ser humano, espírito, alma, mente e corpo. Mas tinham uma ideia da importância do crescimento simétrico, coordenação do eu, daquilo que é revelado no documento 110, que tem que crescer total, material, intelectual e espiritual. Então, a verdade como todo do ser foi o ouro, o plus que o livro de Urântia trouxe para a minha vida. E você comentou uma coisa importante, porque ele traz um conceito de personalidade totalmente diferente do que a gente tem. Porque a personalidade que a gente acha que é personalidade, para mim, está mais relacionada ao ego. Só que a personalidade é muito mais que isso. Realmente existe um elemento catalisador de toda a nossa diversidade. Que não é fácil você coordenar toda a parte, porque o que faz a personalidade é essa coordenação entre a parte material, a parte animal e a parte espiritual. Como é que você coordena tudo isso? Como é que você unifica tudo isso? Então, essa questão da personalidade, dela ser um dom, uma dádiva de Deus, é sensacional. Isso é uma coisa que acho que nunca ninguém citou antigamente, né? Muito legal. Quem mais quer compartilhar? Olha, tem uma coisa que me encanta no livro, Deus nos dá a centelha divina, ele se desdobrar lá do eu sou até chegar aqui como ser humano. Isso aí é fantástico. Então, Andréia, você falou uma outra coisa sensacional e fundamental. O ato de se ter uma centelha divina tem um significado, tem uma lógica. Ele não existe por existir simplesmente, mas existe um significado da experiência de Deus. E isso que é importante, a gente entender que essa centelha está aqui e não é à toa. Eu vou repetir o que a gente conversou ontem até, que é a centelha que tem um corpo, não somos nós que temos um espírito, é diferente. É a centelha que tem um corpo, não somos nós que temos espírito. Então, a bem da verdade, é de cima para baixo e de baixo para cima. Se vocês lembrarem no convite, nós temos que lembrar sempre o seguinte, com relação à centelha. Primeiro, o Pai faz a nossa vontade, para que depois a gente faça a vontade dele. Porque ele te dá o livre-arbítrio. E você, pelo livre-arbítrio, escolhe fazer aquilo. Então, ele faz o que você quer, ele te dá suporte no que você quer, ele planeja a tua vida, mas se você não quiser, se quiser seguir outro caminho, ele vai te ajudar a seguir, para que futuramente, ao ele se entregar, você se entregue a ele. Essa é a grande diferença. E é fantástico quando a gente entende esse processo. Isso. Ele se entrega primeiro, para que depois você se entregue. Isto é consciência cósmica também. E que tem um significado tudo isso, que a gente não está jogado aqui à toa, nesse caldeirão lindo que nós estamos passando aqui. A gente não está jogado aqui à toa. Quem mais quer comentar? E outra coisa que é a história, Jesus. É a religião de Jesus, que é completamente diferente de tudo que já nos mostraram aqui nesses anos todos, nesses 2000 anos depois de Cristo. É verdade, Andréia, só que tem uma coisa aí interessante. Realmente é uma revelação. Mas é uma revelação que já estava presente e que foi colocada nos eixos. Então, a gente já tinha consciência dele. Nós não tínhamos a consciência de quem ele era, do Criador.
da onde ele tinha vindo e do porquê que ele vem. Mas a história dele, por assim dizer, foi consertada. E é fantástica. Mas em termos de consciência cósmica, é saber o papel dele e por que que ele faz tudo isso. E isso é uma expansão realmente da nossa consciência, que a Bíblia não nos fala e nenhuma religião praticamente fala. Ou se fala, como a teosofia, as outras coisas falam, eles falam de forma velada, que você tem que buscar e tentar entender na profundeza, né? Quem mais quer compartilhar? Bom, obrigado, Damolim, pelo estudo. No começo da apresentação, eu vou falar aqui sobre a minha consciência cósmica, né? Que eu acho que eu adquiri isso muito precocemente, ainda nos meus 15, 16 anos. E eu acho que, no fundo, eu já nasci com essa consciência. Quando eu tinha essa idade, eu assistia aquele programa Mundo Animal, e aquilo, eu via, por exemplo, uma baleia sendo esquartejada, né? Aquilo eu chorava e ninguém entendia, né? Porque as outras crianças olhavam aquilo ali e achavam aquilo normal. E aquilo mexia comigo. Eu me sentia um estranho, eu falei assim, eu ficava aterrorizado com aquelas cenas, né? Então, no começo da apresentação, você mostrou a raça Na'vi com aquela cena, né? Eu te vejo, né? Eu vejo você, eu te enxergo, né? Que ali tem o mesmo sentido do Namastê, né? O meu Deus interior saúda o seu Deus interior. Tem esse mesmo sentido, né? Que quem faz essa saudação é aquele que tem consciência cósmica, né? Também na casa de Krishna, nós aprendemos o A1, né? O mantra, que tem 1000 significados, mas um deles é bem-vindo aos deuses, né? Que é o som do corpo sonoro do absoluto. Então, Krishna nos ensina a verdadeira sabedoria não é o mero conhecimento das coisas acumuladas na mente, mas sim a compreensão da vida. Então, consciência cósmica é o conhecimento que uma pessoa tem de si mesma, né, dos seus atos, dos outros, da natureza, do universo e principalmente de Deus. Daí que vem, que é o principal conhecimento, que é o conhecimento que ilumina da gente, a nossa vida material, é o conhecimento espiritual. É o conhecimento do eu superior, né? O nosso Deus interno, a Atma Vidya, é o conhecimento do espírito. Saber que existe uma sequência, né? Que a morte não existe. A morte, sim, do corpo físico, né? Mas a vida continua de alguma forma. Então, essa que é a consciência, né? Que no dicionário, consciência significa sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. Então, é saber exatamente quem eu sou, né? De onde eu vim e para onde eu vou. Obrigado. Eu vou dar um passo além agora, porque já são quase 15 para as 10. Eu vou mostrar a tela aqui e vou fazer um tipo de um sumário para que a gente entenda de forma geral isso daqui. Uma das coisas que nós somos informados pelo livro é, primeiro, que a consciência cósmica implica o reconhecimento de uma causa primeira, a realidade una e única não causada. Isso vai diametralmente oposto à consciência de uma parte da humanidade de um universo mecanicista. Quando você reconhece que existe um pensamento por trás de tudo isso, enquanto que hoje grande parte, nem todos mais, mas grande parte da ciência acha que o universo é puramente mecanicista e apareceu por um acaso. Segunda coisa importante da gente reconhecer
E o livro diz aqui que, em Urântia, o homem mortal está passando por uma grande idade de expansão de horizontes e de amplificação de conceitos. E a sua filosofia cósmica deve acelerar a sua evolução para acompanhar a expansão na arena intelectual do pensamento humano. À medida que a consciência cósmica do homem mortal expande-se, este percebe, aqui, o interrelacionamento entre tudo que ele encontra por meio da ciência material, da filosofia intelectual e do discernimento espiritual. Ainda com todas essas crenças na unidade do cosmos, o homem percebe a diversidade entre todas as existências. A despeito de todos os conceitos sobre a imutabilidade da deidade, o homem percebe que vive num universo de constantes mudanças e crescimento experiencial. Independente da compreensão dos valores de sobrevivência espiritual, o homem tem sempre de contar com a matemática e a pré-matemática da força, da energia e da potência. A posse da personalidade identifica o homem como um ser espiritual, posto que a unidade do eu e a autoconsciência da personalidade são dons do mundo supramaterial. Isso é expandir a consciência cósmica. O fato mesmo de que um mortal materialista pode negar a existência de realidades supramateriais em si e por si demonstra e indica a presença e o trabalho de síntese do espírito e da consciência cósmica em sua mente humana. Então, se nós formos dar um passo além, primeira coisa que o livro Urântia nos informa, o eu sou, mas ele informa como foi a criação da Trindade. Apesar do eu sou ser hipotético e da Trindade existir, nunca houve um entendimento tão grande quanto o livro mostra. Aquele conselheiro cósmico, ele eleva o que é o Pai universal a níveis, acho que nunca vistos aqui. Porque é uma beleza, como ele descreve, a magnanimidade do que é o Pai universal. Outra coisa importante da consciência cósmica é o nosso ajustador do pensamento. Quando a gente ouve o pessoal de centro espírita, não é crítica a isso, falar que eu vejo espíritos, os espíritos se manifestam aqui, não condiz com o quão magnânimo é o Pai de mandar a sua centelha e essa centelha se manifestar num centro espírita com charuto, cachimbo, galinha morta. Não condiz. Veja, no centro espírita não é a centelha. Quando o ser morre, a centelha vai para Divinington. Ela tem um lugar dela, onde ela vai esperar a ressurreição do sujeito dela. Isso é consciência cósmica. Outra coisa importante da consciência cósmica é que nós não temos vida eterna. Que a nossa vida eterna é uma escolha. Que o Pai te dá a possibilidade de escolher se você quer ou não continuar. Outro aspecto importante é saber que Deus está criando a parte experiencial, que a gente sempre ouvia falar, mas que nunca, né, a gente talvez tivesse uma abrangência tão grande do que vem a ser que Deus está se criando. Porque não dava para entender um Deus que já criou e que ele está se criando. Mas de que forma ele está se criando? Como fala a teosofia e algumas coisas, né? Outra coisa importante que nós temos que pensar em termos de expansão de consciência cósmica é saber dos 7 trilhões de planetas habitados, dos 7 superuniversos, da administração do universo, dos zilhões e zilhões de seres ascendentes e descendentes que estão trabalhando para que o eu seja feita a tua vontade, seja a verdade. Outra coisa da consciência cósmica é saber toda a estrutura dos universos. E o fato da ilha central, da Ilha do Paraíso realmente existir, não é uma fantasia da Igreja Católica, do fato de você ter mundos perfeitos como Avona, e que isso tudo completa muito a questão da física, porque você, se tem um corpo estático, você tem um corpo de seres perfeitos que roda e gira em torno do paraíso, você pode aí ter os seres imperfeitos girando no outro sentido e evoluindo. Quem falou isso para a gente algum dia?
Quem, por exemplo, nos falou que o Micael cuida de 10 milhões de planetas habitados? Então, se nós olharmos a parte, o documento 1, ele é pura expansão da consciência cósmica. O documento 2 também ele expande bem a questão dos superuniversos. Quando você vai para o documento 3, ele é mais informativo, porque aí ele mostra como foi criada a vida, de que forma esta vida foi criada e toda a nossa evolução, que muito da ciência já sabe. Então, ele é informativo, mas a grande parte da consciência cósmica do livro são as 3 primeiras partes. Por sinal, o livro era só as 3 primeiras partes. A 4ª parte veio por uma sugestão dos seres intermediários. Mas as 3 primeiras partes nos elevam à consciência cósmica. Você falar que existe um conselheiro divino que encontrou o Pai diversas vezes, que você tem todos aqueles dos dias, toda aquela ordem dos dias que descem, quem rege o superuniverso, os anciões dos dias, que eu já tinha ouvido falar, a teosofia fala, mas a forma como eles regem, que eles são meio do caminho entre o Pai e o universo da criação. Vocês entendem que a consciência cósmica, todo o livro em si, ele nos posiciona dentro do universo. Eles nos dão um endereço, como comentaram no começo, de nós termos um endereço no universo, de termos um propósito e de saber como chegar ao Pai. Olha toda a expansão que o livro nos dá. Por que eu quis fazer essa comparação? Para ver o que vocês acreditavam, como era centrado na Terra e centrado na polaridade entre o conhecimento do Oriente e o conhecimento do Ocidente. Cada um tem a sua reencarnação, ressurreição, transmigração, é uma bagunça, mas que existe uma verdade por trás disso e todo um plano por trás disso, existe toda uma consciência por trás de tudo isso. Olha, isto tudo é a consciência cósmica. O que se sabe hoje, por menor que seja, por mais que seja parte do jardim da infância, ela nos integra no cosmos. Esta é a grande diferença, pessoal. Porque nenhuma das outras coisas nos integrava no cosmos, como o livro nos trouxe, principalmente mostrando a fusão com o ajustador. Ninguém sabia por que Enoque saiu daqui numa carruagem de fogo. Ninguém sabe que os mestres ascensionados, num certo sentido, não é possível. Porque quando você morre daqui, você vai para o mundo das mansões. Você tem todo um processo educacional. O universo é um processo educacional inteirinho. E administrativo, principalmente. Outra coisa que o Tiago lembrou bem também foi a questão da própria rebelião. Isso também é outra coisa básica. Entender a função de Adão e Eva também, isso é mais informativo, mas pelo menos nos expande, em termos de consciência cósmica, mostra o porquê que eles vêm, qual é o significado deles virem aqui, como eles elevam a raça humana. Deu para entender como é que se estuda a consciência cósmica? Então, quando se lê o livro, você tem que ver o significado que está por trás daquelas coisas todas. Né? O quanto hoje vocês sabem que se vocês conversarem com qualquer pessoa e discutir tudo isso, vão dizer, vocês estão loucos. O livro é crença? Sim, é. Mas tem um espírito da verdade dentro da gente que nos fala, cara, tem alguma coisa aqui que me acalma. Eu não posso provar tudo do livro. A parte 3 muito dá para ser provada. Principalmente por ser as cobertas arqueológicas, todas aquelas coisas estão aí. O Éden já foi achado e tudo mais, não tem problema. Mas a parte 1 e 2 chama-se fé. E a fé é principalmente relativa à parte 1, que chama-se o Pai Supremo. O resto é crença. Eu acho mesmo que tem os seres ascendentes, descendentes e tal. A gente não pode provar nada. Agora, em relação ao Pai, a gente entra numa coisa chamada fé. Porque aí sou eu com o Pai. E aí não dá para ser questionado. O resto a gente pode até questionar. Então, a ideia disso era fazer esse contraste para vocês verem que é exatamente a polaridade que a gente vive
do que a gente, e nós vivemos na polaridade por isso mesmo, do que era, do que cada um acreditava e do que onde cada um de nós está. Se você hoje pegar qualquer livro, qualquer religião, e você ler, você vai saber extrair a verdade daquela religião e deixar de lado aquilo que não corresponde à verdade. Porque se tem uma consciência cósmica muito mais expandida. Ficou claro isso? Entenderam que o próprio livro ele é a própria consciência que nos posicionou no universo de uma forma completamente diferente? Apesar de cada um ter entendido trechinhos, agora acho que dá para todos nós expandirmos a nossa mente e perceber, cara, a coisa é muito mais ampla, e eu já aprendi, já sei. E eu tenho um espírito da verdade, um ajustador, que está falando, cara, aí tem a verdade, aguenta aí. Você vai saber mais depois. Ficou claro isso? Alguma dúvida? Marcos, sensacional. Sensacional. Então, vamos levar a nossa consciência lá para cima, lá para o paraíso, lá para a presença do Pai. Esse é o ponto. Entende que onde a nossa consciência está sendo elevada, de a gente sair dos misticismos, sai do medo. A Yara falou uma coisa ótima, foi vencendo o medo atrapalha, a vergonha atrapalha, a culpa é a pior coisa que tem, a vergonha é a pior delas, é a vibração mais baixa, depois vem o medo e a culpa, são as vibrações mais baixas, tanto é que para o ajustador se aproximar da gente, a gente tem que ter vencido o medo como ser humano, isso é fundamental. Então, pessoal, é esse o nosso trabalho, é essa a nossa consciência cósmica. E praticar o livro é isso. Acabamos de praticar o livro aqui. A gente acabou de praticar o livro aqui. Sim, grato. Vocês querem ficar um minutinho em silêncio, pessoal? Olha, não tem. Em gratidão. Sim, por favor. Pode falar, Sandra. Fala. Não, eu estou encantada. Tu fez um elo incrível, incrível. Vamos deixar essa energia fluir para todos, para o planeta. Vamos ficar um minutinho em silêncio, em gratidão. Que assim seja, pessoal. Muito obrigado por vocês terem participado. Foi sensacional estar com vocês. É um presente para nós todos. Algum comentário a mais? E segunda-feira tem o Marcos falando sobre o ajustador do pensamento. Não percam todos. Obrigado. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço, pessoal. Foi feito por todos nós. O Tiago queria mostrar uma foto. Rapidinho, Tiago. Ainda tem ela?
Muito bom, Marcos. Muito bom. Então tá bom, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, boa noite. Bom descanso. Obrigada, Boa noite a Marcos. todos. Se quiserem, segunda-feira eu vou falar sobre ajustador, tá? Obrigado. Tá bom. Então,